boa noite, boa noite, boa noite. Aguardando meus convidados entrar para a abertura de uma série de lives, uma jornada de lives com conteúdo poderoso. Boa noite, Felipe! O meu convidado já está aqui, já está conosco. Então vou aguardar aí a Aline. Boa noite, Aline, seja muito bem-vinda. Fernanda, oi Fer, boa noite. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Sejam todas muito bem-vindas, todas e todos. Ó, o Vicenzo acabou de declarar que vai ter 100 pessoas nos assistindo, Felipe. E eu recebi, né, amigo? Então, tamo aí junto, né? 100 pessoas, essa é a meta. Boa noite, Paula, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vão pegando a sua água. Não é o seu café, né? Amanhã às 6h39 também tem outra live, Café e Negócios. Então eu já estou no piloto automático do café, mas hoje à noite é só uma água para ir acalmando os ânimos, né? Mas muito bem, gente, que alegria poder fazer parte desse conteúdo, poder estar vivendo esse conteúdo deste livro e compartilhar com cada um de vocês. Aproveita e dá um toque lá para os seus amigos, para os seus contatos, Aline, Fer, Paula, que às vezes as pessoas, né, na sua rotina acabam esquecendo. Manu, seja muito bem-vinda. Eu vou aguardar mais um pouco antes de convidar o Felipe para entrar, para que a gente realmente tenha um público maior, para que todo o conteúdo, toda a bagagem que o Felipe tem de jornada na Febracis também realmente possa ser aproveitado pelo maior número de pessoas. Boa noite, Jefferson, meu colega, Select, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jo, minha amiga querida, seja muito bem-vinda. Aí, vão convidando seus amigos, nós vamos ter um conteúdo poderoso, poderoso mesmo. Eu quero assim estar compartilhando com vocês que o início da minha jornada se deu através desse livro, através de um treinamento do conteúdo deste livro. Eu estava hoje à tarde, enquanto estudava aqui, me dando conta do poder que tem esse conteúdo, do que transformou a minha vida. Esse ano eu estou no 4º ano de jornada Febracis, e a minha vida foi tão transformada que hoje eu tenho esse desejo no meu coração de estar multiplicando para outras pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que transforma, esse conteúdo que realmente liberta pessoas, né? Vocês vão entender depois um pouco mais disso tudo que eu tô dizendo. E é tão transformador, gente. Eu tava aqui antes olhando, né, para minha lista de convidados. Serão 6 lives. Boa noite, Jefferson. Serão 6 lives com um convidado melhor que o outro, todos eles treinadores ou selects muito bem capacitados no conteúdo. E eu estava aqui a pensar quanta honra ter essas pessoas, especialmente hoje abrindo com o Felipe, vocês vão entender daqui a pouco do que eu estou falando, um treinador altamente qualificado. E hoje à tarde eu me peguei pensando a honra de ter essas pessoas hoje fazendo parte do meu ecossistema, de convidar essas pessoas e elas prontamente estarem aceitando um convite. Isso significa credibilidade no meu convite. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que isso é resultado do início de uma jornada através do livro Poder da Ação. Porque há 4 anos atrás eu não me sentia nem merecedora de ter por perto essas pessoas que hoje, igual o Felipe que hoje está, mas também as próximas pessoas que virão, que farão parte dessa jornada de 6 lives. Eu quero dizer para vocês que lá em 2019, nem coragem eu teria de conversar com essas pessoas, quanto mais fazer parte da vida delas, né? E hoje é com muita honra, com muita alegria que eu compartilho com vocês uma jornada de tamanha transformação ao ponto de hoje eu ter esses contatos maravilhosos, essas pessoas maravilhosas fazendo parte da minha vida e juntos poder estar aqui contribuindo também com a vida de vocês. Então essa é uma missão que está no meu coração e as ferramentas desse livro, de fato, são ferramentas que eu apliquei na minha vida e que hoje já colho esses resultados, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha autoestima, nos meus resultados,
convidados pessoais e profissionais. Então, é com muita alegria que eu compartilho isso com vocês. E agora nós já temos aí várias pessoas entrando, não consegui dar conta de cumprimentar a todos, mas sejam todos muito bem-vindos e eu vou estar chamando neste momento o meu convidado e como se fosse pessoalmente, né, eu diria, vamos recebê-lo com uma salva de palmas, mas então celebre aí você que está sozinho na sua casa ou com a sua família, com quem está aí assistindo com você, celebre a entrada do meu convidado. Vamos ver aqui, Felipe Machado, convidado. Acho que você recebeu. Aí, Felipe! Olá, boa noite, boa noite. Tudo Uau, bem, amigo! Vânia? Que alegria, cara, que honra! A alegria, a honra é toda minha. Gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Gente, a agenda do Felipe é tão disputada, mas tão disputada que vocês não. Bom, a hora que eu vi ele entrando aqui já mudou meu astral, já mudou o dia, né? Então, Felipe, assim, ó, é muita honra, muita alegria. Eu estava aqui comentando com o pessoal e essa alegria, essa honra, essa energia, esse sentimento de merecimento, de merecer fazer parte da sua vida, ele se deu, né, no início de uma jornada de transformação que iniciou através do poder da ação, lá em janeiro de 2018, né, com o Dr. Paulo Vieira, ali em Porto Alegre. Então, para mim, tem um significado muito grande estar compartilhando esse conteúdo com os nossos, com as pessoas que estão aqui conosco nesta noite, porque eu sou a prova viva e você sabe, porque você me conhece, conhece o Fabrício, conhece a nossa jornada, né? Então, amigo, que honra, que gratidão imensa ter você aqui conosco, né? Eu vou passar a palavra para você e deixar você fazer, então, aí a sua apresentação, os seus comentários. Eu que agradeço e para mim é uma honra estar aqui, Vânia. Você que é uma pessoa realmente extraordinária e eu sempre falo dentro da Febracis, nos programas que a gente aplica tanto dentro dos programas de business coaching quanto dentro dos treinamentos, né? Que o grande desafio de um grande treinador, de um grande coach é ser congruente. E tu és, né? Tu, Fabrício, são exemplos de pessoas que buscam essa congruência diariamente, né? Não só em ser uma grande empresária, mas ser uma grande mãe, uma grande esposa, uma pessoa que se preocupa com o seu pilar espiritual, com o seu contágio social. Então, a honra, a alegria é toda minha. E realmente, né, eu posso agradecer muito, porque a gente tem sido muito abençoado aí por Deus com inúmeros projetos. Hoje nós atendemos pessoas em todo o Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, né? Obviamente que o nosso objetivo é transformar o empresariado gaúcho, né? E conseguir aí liderar esse grande movimento de transformação das empresas do nosso estado. E esse movimento tem acontecido já há 2 anos, né? Desde do meu ingresso na Febracis, né? Nós estamos focando nesse projeto de transformar empresas e te ter junto nesse grande movimento, nessa grande missão nossa de transformar os empresários, de apoiar as lideranças, de realmente mostrar para os líderes e para os empresários o grande ministério que eles têm nas mãos, de muitas famílias, uma verdadeira comunidade próxima à sua empresa. Então, uma alegria muito grande, porque eu sei também que a tua audiência é uma audiência extremamente qualificada. Então, você que está entrando aqui, que faz parte da minha rede de contatos, vale muito a pena estar nesse momento, nessa hora que eu e a Vânia vamos estar aqui. E nesse conteúdo extraordinário, né? Quando é para falar do poder da ação, a gente sempre encontra uma forma de abrir um espaço dentro da agenda, porque o poder da ação ele é o início de tudo, né? Tem uma história muito rapidinha que eu queria contar para a nossa audiência que está chegando aqui. Já temos 21 pessoas online. Você que está aqui, convide aí pessoas. Oi, pode falar. Deixa eu fazer um comentário. Gente, eu gostaria que você comentasse se o som do Felipe tá bom para você. Para mim tá um pouquinho baixo e tem um pouquinho de Tá. se de repente é só para mim, se o pessoal tá ouvindo bem. Comenta aí, fala aí nos comentários se o som tá legal, se tá chegando legal aí o som do Felipe para você. Se não tiver bom, aí você coloca ali que pode ser melhor, que eu posso tirar o fone e falar diretamente pro celular, tá Eu acho que bom? faz um teste, Felipe. Eu quando uso o É? fone, normalmente ele fica baixo. Tá. Então eu vou tirar aqui então. Tá. Tá baixo mesmo, diz aqui o. Não consegui ler.
Mas a Simone está dizendo que pode melhorar, ok, show. Então não era só comigo. Ok, vamos aguardar enquanto o Felipe retorna. E eu quero aproveitar esse momento, então, enquanto o Felipe faz essa nova conexão aí, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários quem conhece o Poder da Ação, o livro Poder da Ação ou o curso Poder da Ação, e qual a experiência que você já teve com esse conteúdo. O que isso já representou para a sua vida? Que mudança já teve? Se você já tem contato. E você que não tem contato ainda, também eu quero te convidar a comentar comigo aí, dizer para mim que você ainda não tem contato, que nunca ouviu falar. Deixa o seu comentário aí que eu gostaria de interagir com vocês. Ok, Felipe, voltou? Melhorou, Vânia? Melhorou. Uhum. Ótimo. Show de Maravilha. bola. A Sandra tem o livro. Fui interagindo com o pessoal enquanto você voltava. Legal. Muito bem. Então, conta a história para nós que você ia contar. Que quando eu comecei a acompanhar o Dr. Paulo, né, ao longo da jornada dele, teve uma passagem muito legal que ele falou, que quando na época que ele estava fazendo os estudos dele do mestrado, do doutorado, que ele viajava para os Estados Unidos, ele pegava muito avião. E toda vez que ele pegava o avião, não sei se você já ouviu essa história, ele olhava para cada uma daquelas casas, toda vez que o avião decolava. Ele olhava para aquelas casas, aquela multidão de casas, assim, e ele olhava para aquelas casas e se perguntava como que eu vou levar essa grande metodologia, essa grande boa nova, né, que eu tenho estudado no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, como que eu vou levar isso para cada uma dessas casas? Né? À noite, quando você está viajando de avião, você olha para baixo, você vê aquelas luzinhas, aquelas muitas casas, né? E essa era a grande reflexão dele. Como que eu vou levar a verdadeira transformação de vida, né, para que as pessoas realmente potencializem seus resultados? E ele compartilhou que, né, já são mais de 10 milhões de exemplares vendidos dos seus livros, a maioria deles o Poder da Ação. Então, uma das maneiras que o Paulo encontrou de impactar e transformar muitas casas, muitas famílias, foi através desse livro. Então, ele é muito emblemático, porque ele representa esse grande movimento de transformação de vidas e negócios, porque ele foi ele é hoje, né, se não o livro mais vendido, um dos livros mais vendidos, best-sellers do Dr. Paulo Vieira, que é realmente o escritor que mais comercializa livros hoje, mas muito mais do que isso. Ele é um grande agente de transformação, de acordar realmente, que é o tema de hoje, para que as pessoas entendam que elas sim podem acreditar numa vida abundante, numa vida extraordinária. E que bom que a gente está aqui para poder compartilhar isso com a nossa audiência. Exatamente. Então, gente, fazendo uma introdução aqui, o objetivo, né, dessas 6 lives, você que está aqui já deve ter entendido, né, o anúncio, mas se você não entendeu, eu vou te explicar. Nós vamos fazer uma série de 6 lives, né? O livro tem 7 capítulos, mas no nosso convidado final ele vai falar sobre 2 capítulos. Então, cada live nós estaremos aqui abordando o conteúdo de um capítulo do livro, né? Iniciando pelo capítulo 1 com o Felipe e finalizando com o capítulo 6 e 7 com o Luan Vasconcelos, que é um treinador lá de Brasília. Ele que era sargento do exército, né? Então, uma pessoa que já era super treinado lá fora, vem agora treinar aqui. Antes treinava mais o físico, hoje treina mais a parte mental, né? Isso sou eu que estou falando, mas vocês vão poder ter a oportunidade aí de conhecer uma pessoa extraordinária, ele que vai fazer o encerramento das nossas lives. Então, gente, o primeiro passo, né, que é o primeiro capítulo do livro, que eu vou estar interagindo esse conteúdo com o Felipe, ele tem um título que nos faz refletir, né? Ele começa chamando a atenção para que a gente acorde. E parece meio estranho, assim, olha, mas acorde, mas eu tô acordado, como assim, né? E talvez nós estamos tão acostumados, e quando eu falo nós, é porque lá em 2019, quando eu tive contato com esse conteúdo, eu estava tão acostumada num piloto automático, numa rotina, num fluxo natural da vida, e aquilo me trazia insatisfação em várias áreas, mas eu achava que aquilo era comum para todo mundo e que a vida era assim.
e que ia levantar a vida, né? Não, é porque depois que casa é assim, depois que tem filho é assim, não, depois de tantos anos de profissão é assim mesmo, quando tá, depois dos 40 já tá mais pro lado de se aposentar, então tu não tem mais aquela motivação, aquele gás que tinha antes e é assim mesmo, já não tem mais o corpo que tinha antes e é assim mesmo. Então eu estava exatamente nesse momento em que eu aceitava que a vida era assim mesmo. E me sentia até culpada quando eu me tornava aquele sentimento de insatisfação, me tornava um pouco crítica. Às vezes eu me sentia até culpada, sabe? Ai, mas eu tô reclamando, tenho uma família, tenho uma casa boa, tenho um emprego bom, né? Era diretora da Anaterra na época, mas lá no fundo eu tinha uma insatisfação que me constrangia muitas vezes compartilhar com as pessoas exatamente por esses motivos, porque aparentemente eu não tinha motivo para isso. E quando eu cheguei no Poder da Ação, só que na verdade a gente vivia uma situação muito desorganizada com os negócios da família, os negócios da empresa do meu esposo, e nós ali tínhamos um problema de endividamento muito sério. Mas tudo bem, né? Da minha parte estava sob controle, eu trabalhava em outra empresa e ali eu conseguia manter e sustentar tudo e estava tudo certo, e eu achava que isso já estava bom, porque quantas pessoas não têm nem isso, né? Então é comum e está tudo certo. E aí, quando esse tema chega para mim nesse acorde, eu fiquei meio que desconfortável, né? E quando o doutor Paulo começou a avançar no conteúdo, aquilo começou a doer em mim, porque eu achava que eu era vítima das coisas do meu esposo, eu achava que eu era vítima de várias situações e que eu não precisava fazer nada, eu não tinha o que fazer porque as coisas dependiam dos outros, né? Mas esse acorde trouxe, apesar de tanta dor, trouxe tanta libertação para minha vida que eu acordei tanto, gente, que eu não parei mais. Eu não parei mais e a todo momento eu estou me questionando se eu ainda estou dormindo em algum ponto da minha vida, né? Então eu quero que o Felipe traga aqui para nós o conteúdo e que o Felipe faça você refletir se hoje você está muito bem acordado para sua vida ou se hoje você está igual eu estava, anestesiada em algumas áreas, anestesiada, sabe por quê? Para não sentir dor. E aí, na integridade do sentido da palavra, muitas vezes eu fazia questão de dormir mais cedo para não pensar nas coisas que me tiravam alegria, nas coisas que me colocavam numa situação de indisposição. Então, eu quero que o Felipe traga esse conteúdo para mexer com você agora, para estar aqui provocando você a fazer uma análise se você está igual eu estava, anestesiado, dormindo em algumas áreas da sua vida, ou se você está realmente olhando com luz e verdade e já desfrutando, porque talvez muitos de vocês já estejam desfrutando de resultados extraordinários. E aí pode ir para outros patamares ainda maiores, né? Mas eu vou permitir que o meu convidado fale para mim não tomar o tempo dele, né? Felipe, então traz para nós esse conteúdo do acorde. Acorde para a sua vida, acorde para os seus sonhos. Tu sabe, Vânia, que ouvindo tu falar, muitas pessoas elas acreditam que vivem uma vida onde o medo de perder é muito maior do que a vontade de ganhar. Uhum. E tá tudo certo. Tem pessoas que têm perfis no qual realmente o medo de perder ele vai tomar conta, ok? Só que deixa eu dizer algo para você, você que está aqui, que está nos ouvindo, que está nos cedendo uma parte do teu tempo. O Dr. Paulo, no Poder da Ação, ele traz uma frase que me marcou muito, ok? Ele traz que a gente veio, né, veio para cá, para essa terra, você recebeu a dádiva da tua vida, né, para você viver essa vida e viver em abundância. E quando essa frase, que é uma frase que está no nosso livro milenar, né, o livro que nos traz a força e a energia de viver, e ele fala assim, há uma vida extraordinária, há uma vida abundante muito próxima a você, muito próxima. Ele fala que há menos de um braço de distância. E o Dr. Paulo ele acredita que, de fato, essa vida abundância está muito perto de ti.
e que na verdade é um caminho para você atingir essa vida abundante. E dentro desse caminho tem como se fosse uma porta. E ele faz justamente essa conexão que o poder da ação ele funciona como uma chave para abrir essa porta, para que você consiga pelo menos enxergar essa vida abundante. Como tu falou, Vânia, muitas pessoas acreditam que que traição num relacionamento é normal. Acreditam que viver uma escassez financeira é normal. Que você viver insatisfeito com a forma como acontece o seu casamento é normal. Que você ter filhos que não te dizem eu te amo, que não te olham nos olhos, que não dão um abraço, que não querem ter um momento de conexão contigo é normal. Que é normal você estar trocando de trabalho, emprego o tempo inteiro. Que é normal não sobrar dinheiro. Que é normal você estar acima do peso. Que é normal você ter algum problema de saúde, que é normal você não ter uma intimidade com Deus, que é normal você não servir, contribuir para alguma causa social, que é normal você não ter tempo para sua família, para os seus amigos. E aí as pessoas acabam agindo no piloto automático e o tempo acaba passando e você começa a entender que você transformou a sua vida em algo que você acha que é normal. E você começa a se acostumar com sentimentos tóxicos no teu dia a dia. O medo, a raiva, a insegurança, os ciúmes, né? A insatisfação, a frustração. E tudo começa a se tornar normal. Mas deixa eu dizer algo para você que está aqui nos assistindo. Tudo isso que eu falei, se você está passando por algo nesse sentido, é normal eu não gostar do meu trabalho, é normal eu não sentir prazer e satisfação em ter momentos com a minha família, é normal eu querer estar mais no celular ou querer dormir do que ficar ao lado do meu esposo, ao lado dos meus filhos. Mas deixa eu dizer algo para você. Isso pode até ser comum, mas não é normal. O normal é você viver uma vida extraordinária e abundante. Quer saber o que é normal? O normal é você realmente chegar em casa e o seu filho olhar nos teus olhos e dizer que te ama. É você levantar pela parte da manhã, ir lá e dar um abraço e um beijo e dizer que ama ele. É normal você realmente olhar nos olhos da tua esposa, do teu marido e falar o quanto ele é uma pessoa importante na tua vida. É normal você precisar realmente dedicar tempo para a tua saúde e você sentir prazer nisso. É normal você trabalhar e saber fazer a gestão da sua gestão financeira, onde você consegue realmente honrar os seus compromissos e guardar valores para que você consiga usufruir, para que você consiga investir, aumentar seu patrimônio. É normal você ter intimidade, conversa diária com Deus. Isso é normal, isso é vida abundante, porque para nós da Febracis, a plenitude, a felicidade é essa abundância. Talvez você esteja aqui perguntando, tá, Felipe, mas espera aí, então eu vou botar meu óculos aqui rosa e vou achar que a vida é uma grande tela de cinema, um filme. Não, não é isso que eu estou querendo dizer para você. O que eu estou querendo dizer para você é que o primeiro grande passo para você conseguir encontrar e enxergar essa vida abundante, enxergar essa vida extraordinária, é acordar. Acordar desse piloto automático. Acordar desse limbo de achar que tudo é normal. É você decidir mudar. É você entender que sim, existem esses sentimentos tóxicos, existem situações que estão te atravancando, te atrapalhando, te impedindo de enxergar essa vida extraordinária. E a primeira coisa é acorde para a vida extraordinária. Fale, chega, eu não quero mais isso. Porque é a partir desse chega, a partir desse acordar, de você ver que você pode mais, é que você vai dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, e a gente vai falar de todos os demais capítulos, porque hoje o capítulo é acorde, amiga, amigo, acorda. Existe uma vida extraordinária e abundante. Existe amor num relacionamento que talvez ainda esteja aí, você esteja vivendo. Existe amor na relação com seu filho. Existe amor na relação com Deus. Existe amor na relação tua com o teu corpo, com as tuas finanças, com o teu trabalho. Existe esse amor. Se você não acreditar, se você abandonasse o medo de perder, for maior que a vontade de ganhar, de viver o extraordinário na tua vida, você realmente vai se contentar com um pouco. E aí a pergunta que eu falo sinceramente hoje, quando você pensa no seu ser, fazer e ter, na forma como você tem conduzido a tua vida,
Você se vê como capitão do barco da tua vida ou você se vê como um marinheiro à espera de ordens, pulando de live em live, esperando que alguém te dê uma fórmula mágica para você sair? Você se vê hoje como um diretor do filme da tua vida ou você se vê como um coadjuvante à espera de uma cena de alguém que vive o extraordinário, você espera que aconteça na tua vida? Você se vê como escritor do livro da tua vida ou você se vê como um personagem à espera de um próximo capítulo? São essas as perguntas que eu te faço hoje. Porque se você realmente começar a se enxergar como o capitão do teu barco, o diretor do filme, o escritor do livro da tua vida, esse é o primeiro passo para você acordar. E é esse convite que eu faço a você. Permanece aqui, não só nessa nossa live, mas também toda a sequência de lives. Porque cada capítulo vai ser um passo a passo para que você consiga justamente acordar, mas não só acordar, agir, se autorresponsabilizar, focar, se comunicar, crer. Ou seja, é um passo a passo. O poder da ação é um passo a passo para que você consiga atravessar essa porta e não só enxergar a vida extraordinária, mas se movimentar em direção dela. Então esse é o primeiro passo, né, Vânia? Que é o acordar. E aí eu passo a palavra para ti, já trazendo uma pergunta para a nossa audiência. Qual tem sido a tua atitude diante da tua vida? Você tem se comportado como uma vítima sofredora, achando que é tudo normal, casamento é assim mesmo, finanças, todo mundo não tem dinheiro, trabalho é isso aí mesmo, a relação dos meus filhos é assim mesmo, a relação com Deus é distante assim, é morna mesmo. E aí, qual tem sido a sua visão, a sua atitude diante da vida? E aí, Vânia, qual tem sido a sua atitude dentro da vida, amiga? Amigo, eu tenho todo dia me questionado e buscado e feito. E vou dizer assim que a vida é uma jornada de eterno aprendizado. E o primeiro passo do acorde é um acorde quando você declara: não aceito mais uma vida pela metade. Eu comecei dizendo isso em janeiro de 2019. Não aceito mais isso, não aceito mais aquilo. E aí eu declarava assim: quem não me seguir vai ficar para trás, porque eu não aceito mais viver pela metade. Porque quem vive pela metade não vive, mas sobrevive. E aí eu quero chamar a atenção de você também para quando a gente está muito bem em algum pilar da nossa vida e fica se iludindo que porque está bem num pilar não precisa estar bem no outro, então pode suportar o outro. Por exemplo, profissionalmente eu estou super bem, estou ganhando dinheiro como nunca ganhei, tá maravilhosa a minha vida profissional, eu tô assim, capitalizando, mas não tô olhando para o meu nível de estresse, não tô olhando para minha saúde, não tô cuidando da minha saúde, porque eu acredito que depois que eu ganhar dinheiro suficiente, eu vou desfrutar da minha vida. E eu quero dizer para você que o meu plano era me aposentar aos 40 anos de idade. E aos 40 anos de idade, a minha vida deu uma reviravolta. Então eu quero dizer para você que se você está focado no ter, acreditando que você vai viver, que você vai ser feliz porque você tem muito, talvez você caia do cavalo. Tá? Ou pela sua saúde, ou pela crise econômica, ou por algo que possa aí estar puxando o teu tapete. Então, o que nós íamos trazer aqui? Quando nós falamos de vida extraordinária, o extraordinário para nós da Febracis é o equilíbrio. É eu poder sim capitalizar, eu poder sim ter uma vida econômica maravilhosa, chegar ao final do mês e sobrar dinheiro, abundar na vida das pessoas. E quem me conhece sabe que hoje eu vivo isso, hoje eu ganho dinheiro, hoje eu sobro dinheiro, hoje eu abençoo pessoas com dinheiro e me sinto muito bem por isso, né, Felipe? Você sabe do que eu tô falando. E me sinto muito feliz e muito grata por isso, mas cuidando da minha saúde, acordando cedo, indo para academia, cuidando da minha alimentação, frequentando a minha igreja, fazendo o meu estudo bíblico. Por que na segunda-feira não vai ter live? Porque eu tenho um compromisso com o meu pilar espiritual. E não estou falando de religião. Você pode fazer parte da religião que faz mais sentido para você. Mas o quanto você se dedica à sua religião, né? O quanto você realmente vive isso. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, gente, para acordar nesse momento, é acordar para todos os pilares da sua vida. Porque se você focar somente em um, talvez quando você chega lá no topo, você
você vai descobrir que subiu a montanha errada e que não faz sentido porque você perdeu a melhor fase do teu filho. Hoje à tarde eu tive a honra, o prazer de tirar a tarde de folga para fazer parte da graduação segundo Dan de faixa preta do meu filho. Ontem pela manhã eu tirei a manhã para fazer parte da graduação de faixa camuflada da minha filha. A minha filha eu postei, o meu filho não, porque ele não é da mídia, né? Não me deixou ficar. Então eu quero dizer... A filha já... Ó, tem que filmar esse aqui. Ela já tá ligada. Eu vi. A filha fala assim para os colegas da sala de aula: a minha mãe vai ficar famosa e eu vou ficar famosa também. É uma figura, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui, que esse livro traz para nossa vida, esse conteúdo, esse curso, porque desse livro também tem palestra e tem curso que a gente vai falar depois, ele traz um acordar, mas não é um acordar somente para uma área, porque a nossa vida não é feita só de finanças, ou só de casamento, ou só de filhos, ou só de espiritual, ou só de um pilar, né? Mas a nossa vida, ela é sistêmica e ela precisa, né? Ora, eu costumo dizer que como você, é como uma malabarista lá do circo, né? Ora você tá olhando mais para sua vida profissional, ora você tem que estar olhando mais para sua vida pessoal. E a vida é assim, você não vai estar sempre 100% em tudo, mas você vai ter a inteligência e a sabedoria, o discernimento de compreender qual pilar da sua vida hoje está gritando por socorro e você de repente tem que acordar para olhar para aquele pilar e dizer assim, caracas, eu acho que eu estou deixando coisa importante para trás. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Talvez você ache, mas se você olhar mais a fundo, você pode ter certeza. Então, esse é o nosso chamado dessa live de hoje, para que você acorde para a sua vida, acorde para os seus sonhos. Eu quero dizer para vocês que em 2019 eu não tinha mais sonhos, gente. Eu achava que a vida era tão normal daquele jeito que quando eu tive que escrever o meu primeiro sonho, eu não sabia o que sonhar. Eu não sabia, eu falava assim, mas eu já tenho uma casa boa, já tenho um carro bom, o que eu vou sonhar, gente? Hoje eu tenho sonhos a cada dia maiores. Cada dia meus sonhos são maiores e são mais renovados. Então, fica conosco aqui. Coloca nos comentários, curte também para que outras pessoas possam ter acesso, compartilhe com outras pessoas também, porque o nosso objetivo aqui hoje é cumprir com aquela visão que o Dr. Paulo teve. Lembra que o Felipe falou para quem entrou depois, que o Dr. Paulo estava viajando no avião, aterrissando, né, ou subindo, agora não sei, e olhou para baixo, né, e viu aquele monte de casas, assim, monte de prédio, apartamento, ou seja, que representava uma multidão de pessoas ali. E ele se perguntou como que ele poderia adentrar na casa de cada uma dessas pessoas, mas não na casa, e sim no coração de cada uma das pessoas, com esse conteúdo poderoso que ele já sabia que era transformador. Como que eu posso adentrar o coração dessas pessoas, né? E hoje nós estamos aqui, o quê? Cumprindo com a visão que ele teve, adentrando no seu coração com essa live, com essa série de lives, com o treinamento que nós vamos ter posteriormente. Então, abra o seu coração assim de forma, né, fazendo abra assim, né, fazendo essa analogia que a gente costuma, ou não sei a palavra certa a ser usada aqui, né, mas de forma, me ajuda aí que fugiu a palavra, Felipe. É uma simbologia, né? É uma metáfora com o corpo, né? Isso, você vai fazer uma metáfora, uma simbologia. Simbolicamente, você está abrindo o seu coração para receber algo novo, né? Isso, e tu sabe, Vânia, e tu sabe que uma das coisas que tô ouvindo, assim, para mim fica muito claro, te ouvindo, primeira coisa é as pessoas saberem onde as pessoas estão, onde eu estou, onde a minha vida está. E a segunda é você conseguir acordar para essa vida abundante, né? Então, primeiro é onde eu estou, e aí a Vânia trouxe a ferramenta, né? Que é o nosso MAS, o Mapa de Autoavaliação Sistêmico, que nada mais é do que a roda da vida, você identificar dentro dos 11 pilares, né? E aí, vamos lá, se você está aqui e quer anotar os 11 pilares, anota aí e já coloca uma nota, né? No pilar espiritual. Como é que você está de 0 a 10 no pilar espiritual? Como que você está no pilar parente, sua relação com seus pais, né? Sua relação com seus irmãos? Como é que você está no pilar conjugal, a relação com o seu cônjuge? Como é que você está no pilar filhos? Como é que está essa relação com os filhos de 0 a 10? E no pilar social, quando se pensa nos teus momentos de lazer e na tua relação com amigos, com a sociedade, né? Na tua relação com as pessoas do teu contágio social. E em relação à tua saúde,
Exercício físico, alimentação, momentos de pausa, sono. Como é que está de 0 a 10? E o seu servir? Quanto você tem dado tempo ou recurso financeiro para contribuir e ajudar outras pessoas? E o pilar intelectual? Quanto você tem investido tempo em curso, livro, vídeo, filme? Você tem se desenvolvido? E o pilar financeiro? Quanto tem sido suficiente para pagar suas contas? Mas, acima de tudo, você tem conseguido fazer investimento, aumentar seu patrimônio, ter um planejamento orçamentário, né? E o pilar profissional? Quanto você realmente tem feito diferença na carreira que você escolheu? Quanto você está se sentindo feliz, produtivo, contribuindo para a sua empresa, para o seu time? E o pilar emocional? Como que é você quando acorda? Você tem energia? Está animado ou está desanimado? Quando surge uma dificuldade, você enfrenta com vigor ou você acaba perdendo a sua energia? Você consegue entender as emoções e administrar, ter maestria sobre elas? Cada um desses pilares, são 11 pilares, você tem que fazer um levantamento de como está. E essa é uma forma de você acordar de como você está e a sua vida está hoje. Essa é uma das maneiras. E a segunda é realmente acreditar. Acreditar que há uma vida abundante. E você construir, visualizar essa vida abundante. Mas como, só para complementar, Vânia, aquilo que você estava falando, tem uma abolicionista afro-americana, a Harriet Tubman, que ela tem uma frase que marca muito isso que a gente está falando aqui e que realmente me impactou muito quando eu comecei a estudar o poder da ação e toda a metodologia do coach integral sistêmico. Ela fala que ela libertou 1.000 escravos na época da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Porém, ela poderia ter libertado outros 1.000 se essas pessoas, se esses escravos soubessem que eles eram escravos. Ou seja, muitos escravos não tinham a consciência de que eles eram escravos e que eles viviam numa situação análoga de trabalho, de condição de vida, de alimentação, de possibilidades e oportunidades. E deixa eu dizer algo para você que está aqui nos assistindo. Hoje, como é a sua vida? Você tem sido escravo do quê? Você tem sido escravo de quê? Do dinheiro? Da insatisfação? Do medo? Da insegurança? Das redes sociais? De vícios emocionais? Vícios químicos? Do que você tem sido escravo? Que você não tem conseguido ter consciência de que há uma vida, sim, extraordinária e abundante muito perto de você. E o primeiro grande passo é criar essa consciência. Que tudo que está bom pode ser muito melhor. E aquilo que ainda não está bom, você precisa reconhecer e dizer, chega, chega. Eu mereço acordar, eu mereço algo mais, eu mereço algo melhor. E eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a entender como. Porque no momento que você acorda para onde você está, e você percebe que há uma visão extraordinária de futuro, há uma vida extraordinária me esperando lá do outro lado, no momento que você sabe o quê, aonde você está, onde você quer chegar, o que lhe resta é o como. Como eu vou fazer para chegar lá? Porque se alguém pôde, se a Vânia pôde, e ela sabe o preço que ela pagou para viver o extraordinário que ela está vivendo, eu sei o preço que eu paguei para viver o extraordinário que eu vivo na minha vida hoje. Se nós podemos, pode ter certeza que você também pode. Hoje eu tive uma reunião com o Magnus, diretor da nossa unidade aqui, e ele estava com o Paulo Vieira no Encontro Global dos Treinadores. Hoje são mais de 43 unidades espalhadas pelo mundo, né? Nós somos mais de 100 treinadores, né? Agora, os números atualizados, né? São mais de 150 selects, são mais de 15.000 empreendedores individuais, empreendedores digitais. Então, assim, você tem um universo de pessoas participando desse movimento de transformação de vidas e negócios. Como que tantas pessoas estão dispostas a levar essa boa nova se elas realmente não tivessem sido transformadas? O método CIS, que une 4, 5, 6, 7, 8 mil, que impactou na pandemia mais de 1 milhão de pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Se essas pessoas podem, você também pode. Eu não sei pelo que você está passando, mas se você está aqui é porque você merece viver o extraordinário na tua vida. E dentro dessa perspectiva, Vânia, já passando para ti, qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Exatamente. Qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. E é essa crença de que há uma abundância, há uma vida extraordinária próximo,
porque tudo diferente disso é disfunção, é que nos move, né, Vânia? Exatamente. E então o primeiro passo é acordar e o segundo é acreditar. Se você não acredita que existe uma vida normal e que ela é possível ser acessada, então você já abortou essa possibilidade. Então você precisa acreditar. E aqui eu quero trazer 2 feedbacks que eu recebi hoje à tarde, inclusive, de 2 clientes que possivelmente estão aqui, né? Uma disse para mim assim, ó, e ela deve estar aqui me ouvindo. Ontem nós tivemos uma sessão à noite, né? E ela me disse, bah, amanhã eu tenho uma entrevista na rádio e nossa, eu fico muito insegura quando eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí nós conversamos sobre posicionamento, sobre ela se posicionar diante dessa situação, né? Uma posição fisiológica, né? Ela tá colocando estrelinha aí, gente. E ela me que agora no final da tarde dizendo assim, Vânia, quando eu saí da nossa reunião ontem à noite, eu estava bem assustada ainda e montei os meus slides e hoje eu fui para a rádio, eu dei a minha entrevista e eu nem olhei para os slides e me senti super bem, super segura. Então, o que aconteceu com ela nesse momento? Ela acreditou que ela pode, que ela é capaz. Então, depois de acordar para aquela situação da sua vida que você entende que não está legal e que está disfuncional, porque se não está 100%, ela está dizendo aqui, ó, foi exatamente assim, exatamente. Então, ó, é bom que a gente fala e as pessoas confirmam, né? Então, o que eu quero dizer? Ela saiu de uma sessão, de um encontro, né? Se sentindo autoconfiante. A gente fez ali uma atividade onde ela se viu, onde ela pôde se ver de uma outra forma. Por quê? Porque na sua mente, se você não tem clareza de como você quer viver, então você não vai conseguir acessar. Então, o acesso depois do acordar está em acreditar na sua mente que existe essa vida normal, que é normal você dar uma entrevista e se sentir super segura, que é normal você ter uma jornada de live com pessoas incríveis do Brasil inteiro, que é normal você estar frente a frente com o Dr. Paulo Vieira, que é normal você sair de um endividamento e em 3 anos depois você está abundando na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque foi para isso que Deus me fez. Ele me deu capacidade, ele me deu dons, ele me deu talento, ele me deu condição cognitiva, condição emocional para que eu treinasse aquilo que eu não sei para acessar aquilo que eu não tenho. O que acontece que nós vivemos numa represa e numa vida disfuncional é porque muitas vezes nós não acessamos aquilo que nós já temos. E sabe por quê? Porque nós vamos recebendo tanta informação negativa do meio onde nós estamos inseridos e muitas vezes essa informação negativa ela vem disfarçada de comodismo, né? Como, por exemplo, eu sempre vivi naquela roda de amigos, eu sempre fui criada naquela família, naquele núcleo familiar, que todo mundo sempre viveu numa limitação, sempre viveu numa escassez, sempre lutou muito, trabalhou muito para ter alguma coisa na vida. Então, eu acredito que isso é normal. E se eu não acredito que existe uma disfunção em cima disso, então talvez eu vá passar o resto da minha vida insatisfeita, vivendo essa vida normal, entre aspas, né? Então, aqui eu quero te trazer a consciência de que o segundo passo depois do acordar o primeiro passo depois do acordar, né? O segundo passo nessa jornada é você acreditar. E para acreditar, você precisa começar a romper os limites da sua mente. E como que você faz isso? Curso, vídeo, livro, filme, pessoas, estar com pessoas que já estão em outro nível, ler aquilo que você não está lendo, assistir aquilo que você não está assistindo. Quando eu falo em assistir, eu não estou falando em assistir novela. Sabe por quê? Porque a novela traz para dentro da nossa casa maldição. Porque a novela traz ali um modelo de família disfuncional, traz um modelo de sentimento tóxico, de raiva, de ciúme, de vingança, de várias coisas que mesmo que você diga, não, mas eu não vivo isso.
está entrando para a sua vida de forma sutil e fazendo com que dentro da sua casa isso pareça normal. E isso não tem nada de normal. Então, minha querida, meu querido, eu quero que hoje, quando encerrar essa noite, essa live aqui, você finalizar a sua noite, quando você deitar na sua cama, você faça um exame de consciência para perceber tudo aquilo que você não está vivendo dentro do normal e comece a fazer uma imagem da sua vida, uma imagem futura dentro da sua mente. Comece a se enxergar numa vida normal, comece a romper essa represa que hoje está impedindo que essa vida normal chegue a você, seja na vida financeira, afetiva, profissional, espiritual, o que quer que seja. Começa a romper essa represa e a forma de romper é você começar a criar uma imagem positiva de futuro para a sua vida dentro da sua mente. Então, é esse o desafio que eu quero deixar para você nessa noite. Para que você rompa dentro da sua mente a limitação, a escassez que até hoje você vem vivendo. E que você comece hoje a ficar incomodado com aquilo que não está de forma satisfatória e de forma fluida na sua vida. E aí eu vou trazer o Felipe de volta aqui para dar continuidade nesse assunto, Felipe, que nós temos mais um tópico aí depois do acreditar, né? O que É que verdade. depois que eu acredito, antes eu acordo, depois eu preciso acreditar. E o terceiro passo aqui, qual que é, Felipe? Tu sabe, Vânia, antes de eu falar ali o terceiro passo, eu queria te dizer, não adianta, viu? Você não é aquilo que você diz que você é, nem aquilo que você gostaria de ser, muito menos o que os outros acham que você é. Você é os seus resultados, você é o seu comportamento. E se talvez você está nos ouvindo aqui e está começando a cair ficha de que tem algum comportamento que está fazendo com que você realmente permaneça nessa vida mediana, né? E a vida mediana é aquela vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É aquela vida que você vai levando com a barriga. É aquela vida que você é na média, né? Na verdade, quando você se permite viver a média durante muito tempo, você perde o que a gente chama de... Você perde os seus sonhos. Você perde sua visão extraordinária de futuro. Você perde essa visão de que você pode viver o extraordinário. O seu extraordinário. Né? Eu vou dizer algo para você, vou falar rapidamente aqui, né, para justamente estar trazendo essa fala para você, um exemplo disso. Eu pesei quase 140 quilos antes de entrar para a Febracis. Eu era tão pobre que eu só tinha dinheiro. Né? Ou seja, eu tinha mestre em gestão de pessoas, 5 MBAs, lecionava em aulas de extensão e pós-graduação no Brasil, participava dos maiores eventos de desenvolvimento de gestão na área de negócios, na parte de saúde e bem-estar, que era uma área que eu atuava em São Paulo. Tinha uma atuação muito bacana acadêmica, profissional, tinha mais de 30 clientes de consultoria, porém eu pesava mais de 135 quilos. Eu tinha quase 140 quilos, trabalhava 18 horas por dia e achava que isso era normal. Eu ajudava muitos empresários a ganhar muito dinheiro e, consequentemente, eu ganhava uma parte desse dinheiro que eles ganhavam. Eles me pagavam uma parte dessa participação. Cheguei a ser sócio de 6, 7 negócios antes de conhecer a Febracis. E, nesse período, eu comecei a focar só no pilar profissional financeiro intelectual, profissional financeiro intelectual e os demais. Perdi saúde, perdi amigos, me distanciei da minha família, perdi a minha família, meu primeiro casamento, né? Falo primeiro porque esse ano eu vou casar com a Caroline, né? Deus me abençoou com uma mulher extraordinária e com uma grande oportunidade de realmente constituir a minha família anos depois. Mas o que eu precisei fazer? Por que eu estou falando isso? Porque chegou um determinado momento na minha vida, eu nunca me esqueço, quando eu estava tomando um banho no meu antigo apartamento, um baita apartamento, que eu fiz um grande investimento, num bairro muito bacana aqui, bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, um apartamentaço, né? E eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. E eu me perguntava, meu Deus, onde foi que eu me perdi? Porque eu perdi família, eu perdi saúde, eu perdi sonhos, e naquele momento eu estava perdido.
e eu estava começando a perder a única coisa que eu tinha investido até então. Dinheiro, que eu comecei a não ter ânimo para atender meus clientes, comecei a perder oportunidades acadêmicas, porque eu não tinha ânimo para lecionar. Como lecionar se eu não estou feliz? Como lecionar se aquilo que eu estou falando não é congruente com aquilo que eu estou vivendo? E aí, gente, por que eu estou falando dessa história para vocês? Porque nesse momento da minha vida, eu não consegui enxergar nada além de... Eu estava vendo a minha vida pelo retrovisor. Eu não consegui enxergar meu espelho da frente. Eu estava dirigindo o carro da minha vida pelo retrovisor, olhando para o passado, para tudo que eu tinha errado, para as decisões que eu tinha tomado errado. E deixa eu dizer algo para você. Quando você está conduzindo a sua vida olhando para o passado, olhando para os seus erros, quais são os próximos passos que você dá? Erros. Você começa a repetir padrões. E o que aconteceu no meu acordar? Onde que foi que eu acordei, que eu despertei? Foi quando eu comecei a perceber que eu merecia algo mais. Eu merecia ter novamente o peso que me deixasse saudável. Eu merecia ter novamente um contato com a minha família. Eu merecia ter uma pessoa extraordinária do meu lado. Eu merecia viver uma vida abundante e plena. E foi nesse momento, depois que eu fiz o método CIS, depois que eu comecei a ler o Poder da Ação, o Poder da Autorresponsabilidade, imergi livro, vídeo, filme, curso na metodologia, que eu voltei a sonhar. Voltei a acreditar numa vida extraordinária e numa vida abundante. E foi dentro da Febracis que eu fui dando passo a passo para construir uma vida extraordinária que eu tenho hoje. Deixa eu dizer algo para você. Não é que seja uma vida perfeita, mas é uma vida a qual, quando eu vejo que eu estou fazendo algo que vai me distanciar da minha visão extraordinária de futuro, eu tenho isso muito claro, eu tenho consciência rápido. E aí eu me arrependo. O que é arrependo? Eu pendo para o outro lado. Então, se eu estou me direcionando, se eu estou tendo um padrão de comportamento que está me levando para eu repetir o resultado que eu tinha antes, o que eu faço? Eu trago consciência e me arrependo. Peço ajuda, me conecto com as pessoas certas, tenho um ecossistema de pessoas que estão me acompanhando, livro, vídeo, filme, curso, estou com o Paulo, estou com a Vânia, estou com os demais treinadores, estou dentro da Febracis. E esse ecossistema das pessoas certas, nos ambientes certos, me fazem eu ter consciência e eu conseguir me arrepender desses comportamentos disfuncionais. E eu consigo ver os resultados disfuncionais da minha vida. Mas isso só é possível quando eu tenho claro para onde eu estou indo. Quando eu tenho claro minha visão positiva de futuro. E esse é o grande passo, Vânia, que eu vejo que a visão positiva do futuro é a maneira mais segura de estabelecer metas, de evitar padrões negativos e repetitivos. E é a maneira mais segura de se manter acordado. É você conseguir ter claro para onde você está indo. É você deixar de olhar pelo retrovisor e olhar pelo espelho da frente da sua vida. Então, primeiro grande passo, acordar realmente, saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar e focar, ficar olhando para esse extraordinário. E aí, claro, assistir às lives da Vânia para que eu consiga dar esse passo a passo para chegar nesse extraordinário. Mas o primeiro passo, realmente, como você falou, é acordar, saber onde eu estou e acreditar que eu posso ir para um próximo patamar, olhando para essa visão extraordinária de futuro. Felipe, como que eu faço uma visão extraordinária de futuro? Como que eu faço uma visão extraordinária de futuro, Vânia? Então, travou, mas voltou. Ok, Felipe. Você fez uma pergunta para mim, né? Ok? Exatamente. Gente, então, olha só. O Felipe está trazendo para nós acordar para onde eu estou e aí, então, ter a minha visão extraordinária de futuro. E aí eu contei de um feedback que uma cliente deu hoje, mas eu falei que duas me deram feedback, né? E a outra disse exatamente quando você falou do peso, eu lembrei, ela tá numa meta, numa visão extraordinária de voltar a pesar o peso dela, né? E aí ela me disse hoje, Vânia, eu já atingi isso, eu já conquistei isso em relação à saúde dela. E ela disse, mas o maior ganho foi que eu compreendi que eu não estava conseguindo me ver mais magra do jeito que eu era. Eu não conseguia mais me ver no corpo que eu tinha antes. Eu acreditava que aquilo era normal. E agora, o que mudou agora é que eu fecho os meus olhos e eu me enxergo, eu me vejo me olhando no espelho com o meu manequim 34. Uau. Então,
Isso é uma visão extraordinária. É quando você consegue se enxergar exatamente dentro daquilo que é normal. Porque o normal para ela é aquele corpo que Deus deu para ela no Manequim 34. O normal para o Felipe é aquele corpo. Quando eu falo em corpo normal, eu não estou falando aqui em modelo. Eu estou falando aqui que cada um de nós tem um corpo ideal. Então, é você se ver no seu corpo ideal, no seu manequim ideal, né? E aí, desse acordar para onde você está hoje e dessa visão extraordinária que você vai traçar para sua vida, o terceiro e grande e fundamental passo para que você possa chegar lá é você construir uma jornada com uma rotina de excelência. E aí, o que o Felipe trouxe aqui? Estar nos lugares certos. Como que eu construo essa jornada? Como que eu construo essa rotina de excelência? É estar nos lugares certos, porque os lugares certos, eles vão te incentivar, eles vão te impulsionar. É ter o conhecimento certo. O que é ter o conhecimento certo? É ler os livros que vão te impulsionar para o teu objetivo. É assistir os programas que vão te impulsionar para os teus objetivos. É fazer atividades, é fazer exercícios que vão te impulsionar. Então, é justamente pagar o preço. E tem que estar disposto a pagar o preço. Porque nós não estamos trazendo para você aqui uma vida extraordinária numa lente cor-de-rosa, como o Felipe começou falando no começo, né? Não é uma lente cor-de-rosa que eu vou dizer para você, ei, vem aqui, vem para cá, viver um extraordinário, que aqui tudo é maravilhoso. Gente, eu estou dizendo para você que é possível. E a Camila Vieira tem uma frase maravilhosa que diz assim, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Então eu quero dizer para você que se alguém em algum lugar do mundo pode, você também pode, porque é possível. Só que você precisa estar onde o Felipe falou, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, com o conhecimento certo. Agora imagina você, se você tem uma meta, uma visão extraordinária de ir para o Manequim 34 e você está toda hora com a galera da pizza, né? Aí todo final de semana eu me encontro com a galera da pizza, com a galera do shopping, com a galera da cervejinha, da caipirinha, né? Ou com aquelas pessoas que deixa a vida me levar. Tem muita gente andando no deixa a vida me levar. Então eu quero dizer para você que não é fácil, mas que é possível. Através de treinamento, você vai treinar teu corpo, você vai treinar tua mente, você vai mudar o teu estilo de vida para entrar num outro estilo de vida de uma rotina de excelência. E isso não se constrói da noite para o dia. Isso se constrói estando presente constantemente. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. De 2019 para cá, eu passei de 2.000 horas dentro da Febracis. Mas muito mais de 2.000 horas dentro da Febracis. Entre os cursos que eu fiz, entre as monitorias que eu fiz e fora outras coisas que eu fiz paralelo à Febracis, né? Então, assim, é uma jornada contínua, gente. É uma jornada contínua, só que tem uma coisa que eu quero deixar como mensagem final aqui, depois eu devolvo a palavra para o Felipe se despedir, que a gente está fechando uma hora. Eu quero dizer para você, acordar para uma coisa muito importante que eu vou dizer para você agora. Entenda que um preço você já está pagando. Por mais que você não esteja percebendo, você já está pagando um preço. O preço da zona de conforto, o preço de viver na mediocridade. Mediocridade, eu quero dizer, uma vida na média, uma vida mediana. O preço de você não conseguir tirar as férias que você quer. O preço de você não conseguir comer no restaurante que você quer. O preço de você não poder estar com as pessoas que você gostaria de estar. Eu hoje me sinto muito honrada, gente. Estar aqui com o Felipe. Amanhã eu vou estar aqui com outro Felipe. Hoje é o Felipe, amanhã é o Felipe de São Paulo. Pessoas maravilhosas, gente. É um preço que eu estou pagando para estar com elas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já estava pagando um preço da culpa de não poder ter pessoas assim do meu lado. Então, leva para sua casa. Você já está na sua casa, mas leva para o seu coração, nesse momento, essa mensagem. Você já está pagando um preço. E esse preço ele é muito mais caro do que o preço da transformação. Então, eu quero te fazer um convite. Toma uma decisão na sua vida hoje. Decida por viver uma visão extraordinária e por pagar o preço de viver uma rotina de excelência.
Mas antes de mais nada, você precisa acordar. Então acorde hoje, não deixa para amanhã. Acorde hoje. E eu devolvo a palavra para o Felipe se despedir. Felipe, passou 1 hora, amigo, eu não vi passar Passou esse voando, né? Coisa boa quando as coisas acontecem assim, né? E ouvindo tu falar assim, aquilo que a gente é capaz de sonhar, de fato a gente é capaz de realizar. O cérebro ele não distingue o real do imaginário, né? Se você consegue imaginar e se ver num corpo saudável, você consegue se ver num relacionamento extraordinário, você consegue se ver palestrando, dando uma aula, se você consegue se ver com pessoas extraordinárias, se você consegue se ver com abundância financeira, com certeza esse é o primeiro passo. É acordar. Acordar que sim, né? Talvez os seus avós, seus pais não tiveram isso e talvez de alguma maneira você lá dentro de você, de forma inconsciente, tem um termostato que cada vez que você chega num patamar da sua vida, parece que, pum, liga o termostato e você perde. Quantas e quantas pessoas nessa jornada de desenvolvimento humano, né, Vânia? Eu que, como coach integral sistêmico, né, fazem 3 anos, como treinador, faz 1 ano e meio, né? Mas já são 20 anos trabalhando com desenvolvimento humano e empresarial. Nesses 20 anos, quantas pessoas eu percebi que acabaram se acostumando em viver na tristeza, em se distanciar do extraordinário, em viver com escassez financeira, dizendo que ok, é isso que eu tenho, é isso que eu mereço, meu avô era assim, meu pai era assim, comigo também vai ser assim. E aí você começa a viver como uma vítima sofredora. Você começa a introjetar isso. E aí você entra num ambiente onde você não consegue nem sair. Agora, quando você muda esse cenário, e é esse o convite que a gente faz do acordar, acorde. Eu sou um jovem aprendiz. Por mais que seja mais tempo jovem, mas seja um jovem aprendiz. Entenda que se alguém pôde, eu também posso. E se eu sou capaz de sonhar, eu sou capaz de realizar. E isso não é uma frase motivacional, isso é uma metodologia. O coach integral sistêmico não é um método de coaching tradicional. Ele é um método que soma coaching, que soma inteligência emocional, soma reprogramação de crenças. E ele não é só um método de um processo, ele é um estilo de vida, um exercício rotineiro, dinâmico, pontual, com pessoas que passaram como a Vânia com 2.000 horas de treinamento. O Dr. Paulo, pós-doutor na área de coaching, desenvolvimento, neurociência, né, com o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Então, é muita ciência para te ajudar a viver o extraordinário e o abundante na tua vida. E a minha mensagem final é, primeiro, acorde. Acorde. Acorde porque você merece. E esteja aqui nas próximas lives, porque tem um passo a passo, um roteiro. Como a Vânia falou, são hábitos. Hábitos que você vai começar a inserir na tua rotina. E essas rotinas que você vai ter representam um novo estilo de vida. Pequenas mudanças. Um abraço, um olhar no olho, o acreditar, o fazer um mural da vida extraordinária, um desenho dessa vida extraordinária, transformando num mural, colocando na tua frente, assistindo todos os dias, escolhendo melhor as informações que você vai consumir, os programas de televisão, os livros, os vídeos, os filmes que você vai consumir. Você vai perceber que mudar esses hábitos, essa rotina, as pessoas com as quais você vai se realizar, os ambientes que você vai frequentar, tudo isso vai ser uma forma de você tornar essa visão extraordinária de futuro, que hoje talvez pareça tão distante, muito mais próximo, muito mais perto de ser realizada. Então, Vânia, fica aqui meu agradecimento, minha honra, minha gratidão à tua audiência, a ti pelo convite. Pode contar comigo, minha amiga, porque essa missão aí, essa 1 hora passou voando, porque a gente realmente faz o que a gente ama. E quando a gente é transformado da maneira como a minha vida foi transformada, eu sei que a tua também foi, do Fabrício, da nossa família, né? De toda a estrutura que tem sido transformada, a gente fala com muito amor, porque a gente quer não só viver o extraordinário, mas a gente quer que quem a gente ama, os nossos próximos, também vivam. E eu tenho certeza que todo mundo merece realmente viver como campeões e vencedores, né?
Exatamente. Felipe, você vai voltar outras vezes, amigo, porque, meu Deus, temos muita coisa a conversar juntos aqui, a entregar para o nosso público, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, ó, retorne amanhã à noite. Hoje foi o acorde, amanhã o tema vai ser haja, haja de agir. Com o Felipe lá de São Paulo, ele que também já vem de uma experiência bacana. Então chama os teus contatos, chama as pessoas que você acredita que merecem estar aqui recebendo esse conteúdo poderoso. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube. Então você pode compartilhar ela com outras pessoas. E também quero te chamar para você acordar mais cedo, amanhã de manhã, 6h39, toda quinta-feira. Eu tenho uma live de café e negócios com um convidado ou uma convidada do meio empresarial trazendo o seu case. Amanhã a minha convidada é a Lízia, ela que é proprietária de um laboratório de análises clínicas. Minha cliente de team coaching, de coach business, está tendo grandes resultados. Exatamente, gente. E é isso, é estar no lugar certo, é ouvindo a informação certa, né? É estar se alimentando dessa informação de pessoas que já estão na jornada, que já estão colhendo frutos, que vai fazer com que você consiga romper a sua mente para criar a tua visão extraordinária. Porque talvez hoje a tua visão extraordinária chegue no limite do horizonte, porque o teu olho nunca alcançou enxergar nada além disso. E quando você começa a conviver com pessoas que já estão numa jornada mais avançada, você começa a romper barreiras e perceber, caraca, se essa pessoa pôde, eu também posso. E é isso, gente. Hoje eu sei que na minha vida não existe impossível para nada. Só precisa ser possível e eu vou atrás e se Deus quiser, eu atinjo. Porque se Deus não quiser, eu também não quero. Porque eu não quero nada que seja contra a vontade dele. Então, essa mensagem final eu deixo para você, que você esteja aqui despertando para viver os teus sonhos, mas que também sejam os sonhos de Deus para sua vida. Que Deus abençoe a sua noite de sono, que você vá dormir hoje muito incomodado com algumas coisas, incomodada com algumas coisas, mas que isso não sirva só para te tirar da zona de conforto, mas que você decida agir. E para agir, você precisa estar conosco amanhã à noite, que você vai saber muito mais sobre esse conteúdo, né? Então, uma boa noite a todos, imensa gratidão. Deus abençoe a sua vida também. Tamo junto, amigo, tamo na jornada. Eu vou pedir para tirarem uma foto aí, gente, postar. Ó, cara de vencedor. Fotografar aí, né? Então, gente, compartilhe, nos marque, porque a gente quer atingir o maior número de pessoas possível para viver o extraordinário junto conosco. Beijo grande, meu amigo. Beijão, até mais, boa noite. Gratidão a todos que estiveram aqui nesta noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.